Olá, eu sou a professora Josefina Oliveira, mais uma vez aqui com vocês na plataforma Gonçalves Dias, agora com o projeto Aprova Mais, o Enem dos Concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. Você que está nos acompanhando, se você quiser baixar o material didático, a apostila, você pode aí baixar no QR Code, que está aí na sua tela, ou então você pode ver na descrição do link, tá? O link na descrição do vídeo, melhor dizendo. E hoje nós vamos dar continuidade para o que nós estamos trabalhando desde o primeiro vídeo. O primeiro vídeo nós conversamos um pouco sobre a questão do texto e do contexto, associando a análise textual, certo? Mostrando a questão do nível de análise, de compreensão e interpretação. No segundo vídeo, nós conversamos sobre as sequências discursivas, texto descritivo, texto narrativo, texto argumentativo. E hoje nós vamos fazer algumas questões envolvendo esses dois primeiros vídeos, tanto a parte de análise de texto como as sequências discursivas, tá? Então acompanhem para vocês arrasarem nessa prova. Imaginem que a predominância da prova é textos. Então, vocês precisam ter familiaridade com os textos, tá bom? Então, nós temos aqui resoluções das questões de compreensão de textos e a organização discursiva. Então, o primeiro texto que nós temos aqui é um texto bem simples, um texto com predominância informativa. Ele diz assim, ó, com uma boa dieta, você pode reduzir seu colesterol e diminuir o risco de infarto. O colesterol é uma gordura fabricada no organismo e que também está presente nos alimentos. O excesso de colesterol pode se acumular nas veias e provocar um entupimento que é chamado de arteriosclerose. Procure ganhar essa parada. Prefira verduras e carnes magras, principalmente peixes e frangos sem pele. Use óleo vegetal de soja, milho, girassol ou oliva para cozinhar. Prefira leite e queijos magros, a margarina vegetal é melhor que a manteiga. Evite comer mais de 3 gemas de ovo por semana, bolos, pudins, cremes e maioneses também contêm ovos, que a gente às vezes não come o ovo, mas come o que é feito do ovo, né? Faça menos fritura e não reutilize o óleo. Coma menos fígado, miúdos e frutos do mar. Então, nós temos um texto aqui com uma predominância instrucional. Está dando instruções de uma alimentação saudável, de uma alimentação que vai evitar o aumento do seu colesterol e reduzir os riscos de infarto. E o que a questão pede? A referência que nós temos aqui é de um texto com predominância de injunção. O que é injunção, Josefina? Lá no vídeo 2, nós conversamos sobre os textos injuntivos. São textos que dão orientações, certo? São textos que têm a finalidade de convencimento. E muitas vezes as marcas linguísticas, elas vão nos ajudar a reconhecer isso, como utilização de verbos no imperativo, eu estou falando diretamente com o meu receptor, como a presença dos pronomes em segunda pessoa, e é exatamente isso que nós temos aqui nesse texto. Então, ele diz assim, ó, considerando que o texto foi construído com o emprego de verbos no modo imperativo, Josefina, eu não me lembro o que é imperativo. O imperativo são verbos que dão comando, certo? Ordem, pedido, súplica. Podemos afirmar que seu objetivo vejam que o que a questão pede é o objetivo do texto. Eu já reconheci como um texto injuntivo. Se ele é um texto injuntivo, qual é o objetivo? Convencer, persuadir, orientar. Então, isso já vai me ajudar bastante. E o que o primeiro item coloca? Informar o leitor sobre alimentação saudável, convencendo a ingerir alimentos que contenham colesterol. Pelo contrário, ele está dizendo para você ingerir alimentos para não ter aumento do seu colesterol. Então, não é alimentos com colesterol. Ele fala sobre a informação de uma alimentação saudável, sim, mas ele não está convencendo a ter alimentos com mais colesterol. Então, já eliminamos a letra A. A letra B, persuadir o leitor. Sim, o texto injuntivo ele tem a função de persuadir. A mudar de comportamento em relação aos seus hábitos alimentares, verdade, até aí, para prevenir doenças cardiovasculares, conforme o que está dito no próprio título do texto. Olha só, diminuir os riscos de infarto. Então, nós temos aqui associado
uma referência de doenças cardiovasculares. Então, é possível que seja a letra B. Vamos reservar. A letra C, alertar o leitor para o risco de contrair todas as doenças em caso de ingestão de alimentos que tenham excesso de colesterol. Cuidado quando na opção aparecer todas, certo? Porque dá uma referência de generalização. E, na verdade, ele foca diretamente nas doenças cardiovasculares, certo? Então, nós vamos eliminar a letra C exatamente por causa desse todas, que é o distrator da questão, tá? A letra D, prevenir o leitor dos riscos da ingestão de alimentos sem colesterol, o que favorece o aparecimento de doenças cardiovasculares. Sem colesterol, o risco de ingestão de alimentos sem colesterol, pelo contrário, isso aqui, na verdade, é uma contradição, certo? Porque ele está dizendo é o risco de ingerirmos alimentos com colesterol, certo? Para aumentar mais ainda o nosso colesterol, mais ainda a nossa gordura, certo? Então, nesse caso aqui, é o contrário do que o texto propõe. E letra E, exigir do leitor que ele faça uma alimentação saudável a partir da ingestão de alimentos ricos em gordura. Não, é o contrário, com a redução das gorduras, certo? Diminuição do colesterol. E quando ele coloca exigir, ele não está exigindo, ele na realidade está orientando. Então, de fato, a opção correta é a letra B de bola, certo? A intenção do texto é persuadir, convencer o leitor a mudar o comportamento em relação aos hábitos alimentares, evitando doenças cardiovasculares. Então, é um texto bem simples, natureza injuntiva, tá? Aí, na sequência, nós vamos ter outro texto que também, por coincidência, fala sobre alimentação, tá? Ele diz assim, transtorno do comer compulsivo. O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido nos últimos anos como uma síndrome caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos. Porém, diferentemente da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso, com os métodos compensatórios. Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, sentimentos de culpa e de vergonha. Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando uma história de variação de peso, pois a comida é usada para lidar com problemas psicológicos. O transtorno de comer compulsivo é encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais frequentemente acometendo mulheres entre 20 e 30 anos de idade. Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para a obesidade ou para a perda de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo. O que é que nós temos aqui? Nós temos um texto de natureza informativa. É um texto de natureza dissertativa. Por quê? Porque ele fala sobre um problema, ele fala de um tema. Qual é o tema? A compulsão por comida, que pode estar associado a problemas psicológicos. E ele traz aqui informações sobre essa síndrome, certo? Dando orientações para o leitor sobre como isso atinge um percentual, né, da população e como isso está associado à questão emocional. Então, ele é um texto de natureza informativa. E o que a questão nos pede, né? Nos traz? Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se, lembram que eu falei lá no primeiro vídeo dos verbos, certo? Todas as vezes que eu estou fazendo a questão, eu tenho que olhar para o comando da questão. Então, se vem, o texto sugere, certo? Podemos inferir, podemos depreender, podemos concluir. Significa dizer que a informação não está dita diretamente no texto, mas eu vou poder deduzir pelas informações que o texto me traz, certo? E o concluir está nessa relação. Então, nós temos uma questão de nível interpretativo. E o que nós podemos deduzir, né? Conclui-se que o texto tem a finalidade de, letra A, descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentar. Ele descreve a síndrome, ele tem a natureza descritiva. Letra B, narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo. Ele está narrando, ele está contando a história. Ele cita fulano de tal que morava não sei onde, certo? Que comia demais e era isso e aquilo.
nós não encontramos no texto a presença de personagens, né? Ações dessas personagens. Letra C, aconselhar as pessoas obesas a perder peso com métodos simples. Esse texto ele é direcionado às pessoas obesas somente. Olha o público-alvo, certo? É só para essas pessoas, certo? Atentem aí. Expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação, certo? Expor significa dizer que ele não faz defesa de uma ideia, ele informa. Essa é a natureza expositiva, tá? E letra E, encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. Opção correta, vejam como é importante nós percebermos os verbos descrever, narrar, aconselhar, que seria a estrutura injuntiva, certo? Expor, encaminhar, certo? Opção correta, letra D de dado. É expositivo, ele está só informando sobre a síndrome, certo? Ele não está defendendo uma tese, ele não está dizendo por que isso acontece, dando responsabilidades, ele só está dizendo o que é a síndrome, quem ela atinge, certo? Associando aí a questão emocional, tá? Então, teríamos um texto de natureza expositiva. Beleza? Vamos lá? Aí temos aqui na sequência uma sequência das questões da banca, né? Foi como eu já disse nos vídeos anteriores, textos um pouco mais extensos, né? Mas vamos lá, vamos na luta. Entulho eletrônico, risco iminente para a saúde e o ambiente. Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, lixo eletroeletrônico, são, por definição, produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos e que, por razões de obsolescência programada, né, obsolescência, perspectiva ou programada, e impossibilidade de conserto, são descartados pelos consumidores. Os exemplos mais comuns são televisores e equipamentos de informática e telefonia, mas a lista inclui eletrodomésticos, equipamentos médicos, brinquedos, sistemas de alarme, automoção e controle. Obsolescência programada é a decisão intencional de fabricar um produto que se torne obsoleto e não funcional após certo tempo, para forçar o consumidor a comprar uma nova geração desse produto. Já a obsolescência perspectiva é uma forma de reduzir a vida útil de produtos ainda funcionais. Nesse caso, são lançadas novas gerações com aparência inovadora e pequenas mudanças funcionais, dando à geração em uso aspecto de ultrapassada, o que induz o consumidor à troca. É o que acontece com os nossos celulares, né? O lixo eletroeletrônico é mais um desafio que se soma aos problemas ambientais da atualidade. O consumidor raramente reflete sobre as consequências do consumo crescente desses produtos, preocupando-se em satisfazer suas necessidades. Afinal, eletroeletrônicos são tidos como sinônimos de melhor qualidade de vida e a explosão da indústria da informação é uma força motriz da sociedade, oferecendo ferramentas para rápidos avanços na economia e no desenvolvimento social. O mundo globalizado impõe em constante busca de informações em tempo real e a sua interação com novas tecnologias traz maiores oportunidades e benefícios, segundo estudo da Organização das Nações Unidas. Tudo isso exerce um fascínio irresistível para os jovens, né? Dois aspectos justificam a inclusão dos eletrônicos entre as preocupações da ONU. As vendas crescentes, em especial nos mercados emergentes, inclusive o Brasil, e a presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes, trazendo risco à saúde e ao meio ambiente. Segundo a ONU, são geradas hoje 150 milhões de toneladas de lixo eletroeletrônico por ano, e esse tipo de resíduo cresce a uma velocidade 3 a 5 vezes maior do que o lixo urbano. Certo? Nós temos um texto de natureza argumentativa agora, porque ele fala sobre o lixo eletrônico,
mas ele vem fazendo considerações sobre o comportamento da sociedade, certo? Associando o porquê que isso acontece. E o que a questão vai nos pedir? Em seu desenvolvimento temático do tema, depois de se referir ao estudo da ONU sobre a função das novas tecnologias no mundo globalizado, o texto desenvolve a ideia de que isso aí nós vamos encontrar a partir do quarto parágrafo, né? Do segundo parágrafo, que ele fala sobre a questão da obsolescência. E aí no terceiro parágrafo ele diz aqui, ó, o lixo eletroeletrônico, né, é um desafio, aí traz como desafio, aí ele vai trazer nesse parágrafo a preocupação da ONU, certo? E aí o que ele pede para nós associarmos? Ele pede para você relacionar nesse estudo da ONU sobre a função das novas tecnologias no mundo globalizado. O texto desenvolve a ideia de que a obsolescência programada é a fabricação intencional de produtos para que se torne obsoleto e force o consumidor a adquirir uma nova geração. Isso aqui está no texto, mas não é o que está relacionado com a referência da ONU, tá? Associado aí à questão da preocupação da ONU em relação às novas tecnologias. Isso aqui ele está falando do comportamento dentro da referência da sociedade capitalista. Letra B, a presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes provoca riscos à saúde e ao meio ambiente. Deixa eu só voltar. Aqui ele traz a informação, tá? Ele diz, 2 aspectos justificam a inclusão dos eletrônicos entre as preocupações da ONU. As vendas crescentes, certo? E a presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes, certo? Então, a informação está dada aqui, diretamente. A opção correta vai ser letra B, tá? Aqui nós teríamos eletrodomésticos, equipamentos médicos, brinquedos, sistemas. Aqui não está falando sobre a preocupação da ONU. Ele está falando aqui sobre a questão de que eletroeletrônico não é só tecnologia de celulares, de computadores, certo? Mas também está associado ao uso de alguns utensílios que nós temos em casa que às vezes nós não associamos. Então, está fora do contexto da ONU. O lixo eletrônico é formado por resíduos de equipamentos eletrônicos, como computadores e celulares. Por resíduos, não, são os próprios computadores e celulares, né? A informação está indevida. E os consumidores preocupam-se em satisfazer suas necessidades sem refletir sobre os efeitos do consumo crescente dos eletroeletrônicos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é uma referência que ele faz no texto, mas não está associado à preocupação que a ONU tem em relação a isso. Então, nós teríamos a opção correta, a letra B de bola. A questão da preocupação dos metais, das substâncias tóxicas. Na quarta questão, ele traz, com base no conteúdo desenvolvido e na forma de apresentação, conclui-se que o texto tem o objetivo de, letra A, analisar de forma crítica as soluções dos governantes para reduzir a acumulação dos resíduos tóxicos. Extrapola, porque nós não temos o texto focando nessas soluções, tá? Letra B, apresentar ao leitor propostas para reduzir os efeitos do entulho eletrônico sobre a humanidade. Ele faz isso, ele apresenta essas propostas? Não, ele traz a referência da preocupação com essa produção de lixo eletroeletrônico. Letra C, descrever características dos produtos eletroeletrônicos considerados obsoletos pelo mercado. Ele não vai descrever essas características, ele vai citar quais são esses produtos, mas ele não vai descrever essas características. Conscientizar o leitor dos perigos relacionados ao excesso de produtos eletroeletrônicos no meio ambiente. Ele faz isso? Ele traz como uma referência de conscientização? É possível, tá? Letra E, relatar episódios que sirvam como especificações dos conceitos científicos discutidos, certo? Nós não temos relatos de episódios, tá? Nós não temos natureza narrativa. A natureza é predominantemente argumentativa. Nós teríamos aqui conscientização do leitor, tá? Dos perigos relacionados ao excesso de produtos eletrônicos, ok? E a última questãozinha nossa, tá? A última.
A obsolescência perspectiva é definida no texto como, ou a, né, decisão intencional de fabricar um produto que se torne obsoleto após um determinado tempo para condicionar a compra do outro. Isso aqui é a obsolescência programada, tá? Aí nós temos redução da vida útil de um produto funcional pelo lançamento de novas gerações com aparência inovadora e pequenas mudanças. Até falei, é o que acontece com o nosso celular, né? Retirada do mercado de peças de reposição de um produto para forçar o consumidor a comprar um outro mais caro. Isso às vezes também acontece, tá? Mas não foi essa descrição que ele fez do conceito. Descarte de aparelhos eletrônicos pelos consumidores por impossibilidade de conserto dos efeitos de funcionamento. E letra E, aumento na produção de resíduos tóxicos devido à produção desenfreada do lixo eletrônico composto por metais pesados. Opção correta, letra B de bola. Redução da vida útil de um aparelho, de um produto funcional pelo lançamento de novas gerações com aparência inovadora e pequena mudança, ok? Turminha, muito obrigada pela atenção de vocês, por vocês acompanharem aí. Façam as questões que estão na apostila, as questões gabaritadas, treinem, porque análise de texto é educação de olhar. Nós temos que aprender a olhar aquilo que o texto diz e aquilo que o texto sugere. Um beijo no coração de vocês e até nosso próximo vídeo.